A nossa próxima palestrante é mestra em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutora em Educação, História Política e Sociedade pela PUC de São Paulo e tem pós-doutorado em Sociologia do Trabalho. Tem vasta experiência na área de educação, com ênfase em Sociologia da Educação e Teoria da Educação, Trabalho e Educação Profissional e Tecnológica, Desenvolvimento Local, Gestão Social e Inovações Sociais. Convidamos para palestrar a doutora Lucília Regina de Souza Machado, que falará sobre o tema Trabalho e Formação Docente na EPT, Educação Profissional e Tecnológica. Com a palavra, a professora Lucília. Bom, da última vez que eu estive aqui, o auditório não estava tão cheio. Estou muito surpreendida pela quantidade de pessoas aqui presentes. É um prazer retornar a essa casa e é com muita honra que eu aceitei. Entendi esse convite como uma honra, né, vir aqui fazer essa conversa com vocês nesse primeiro encontro de um programa tão importante como esses que vocês estão vendo. Parece-me que vamos ter problemas com a cor que eu escolhi para títulos e subtítulos. Eu imaginei que não iria ter, mas, como nós temos que lidar com imprevistos, então, saber lidar com isso, vamos ver como faremos, né? Estava conversando com Ana Cláudia, na hora do almoço, e falei, olha, o Rony me convidou, eu fiquei muito contente, né, feliz da vida, mas depois fiquei pensando, né, o que é que eu tenho que falar para esse pessoal? Pessoas que eu não conheço, alguns provavelmente eu já conheci, já conversei em outras oportunidades. Não estou acompanhando tão de perto essa movimentação e vou chegar lá um pouco assim de paraquedas, né, para falar sobre uma discussão que vocês estão ávidos, um momento excitante, porque vocês estão se preparando para uma jornada que vai ser bastante estimulante, né? Então, vocês todos estão bastante atentos ao que vocês vão viver e, naturalmente, devem ter muita expectativa com relação à minha fala. Então, é com uma certa apreensão que eu começo, então, a refletir com vocês sobre algumas questões que eu imaginei que fossem importantes para colocar nesse momento. De antemão, eu quero também desejar muito sucesso a essa experiência. Começa exitosa, não resta a menor dúvida, por tudo que nós ouvimos até agora. Então, eu tenho, meus votos, né, são de muito sucesso. E também dizer que a minha contribuição não se encerra aqui. Vocês podem contar comigo, falei com a professora Ana Cláudia, quero acompanhar de perto a experiência e sempre que puder, e estiver ao meu alcance, atender solicitações de vocês.
para trocar ideias, para conversar, né, para participar mesmo. Eu estou atualmente eu coordeno, quer dizer, desde 2008 eu coordeno um mestrado. Ele é mestrado profissional, portanto, eu já tenho uma certa experiência com o conceito de mestrado profissional. Gosto muito do conceito de mestrado profissional, porque nos coloca a necessidade de fazer pergunta não só do ponto de vista da pesquisa científica, da pesquisa acadêmica, mas também nos coloca a obrigatoriedade de fazer a pergunta sobre a intervenção que a gente precisa fazer. Então, essas duas perguntas são de natureza epistemológica diferentes e precisam estar articuladas entre si. Nosso mestrado é em Belo Horizonte, é um mestrado da área interdisciplinar, e o título do mestrado é esse, né? Programa de Pós-Graduação em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local. É um programa que está do Centro Universitário UNA, uma instituição particular, e a gente tem tido bastante sucesso no desenvolvimento desse mestrado. Pequenininho, não é grandão como o de vocês. Recebe 30 vagas por ano. E já acumulamos mais de 180 dissertações defendidas. Cada dissertação tem que ser acompanhada de um produto técnico, já que é um mestrado profissional. Nós estamos sendo chamados para falar sobre o nosso mestrado já por várias instituições. Eu já falei, já atendi convite da UFMG para falar sobre a nossa experiência, já atendi convite da Universidade de Brasília, já falei também na Universidade Federal do Pará sobre a nossa experiência, e também fui, o ano passado, à Universidade François Rabelais, lá na França, na cidade de Tours. E eles ficaram muito interessados, onde lá também tem um mestrado profissional, e nós pudemos conversar sobre esse conceito de mestrado profissional na França. Então, o mestrado de vocês é profissional, então é um interesse meu muito grande acompanhar o desenvolvimento. Vamos lá, vamos ver então o que nos acolhe, os slides que eu produzi. Onde que passa? Então, apertei aqui. Tá. Primeiro aspecto, introdução, a palavrinha azul lá é introdução. Tá dando para ver? Com algum esforço. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que há uma grande necessidade de pesquisa sobre a educação profissional e tecnológica. É um campo praticamente virgem, em termos de pesquisa. Então, é um campo de oportunidades. Se pesquisa muito pouco em educação profissional e tecnológica no Brasil. São algumas pesquisas que já foram feitas em mestrados e doutorados na área de educação, mas se a gente for avaliar, são ainda muito incipientes. A produção de conhecimentos nessa área ainda é muito incipiente e é muito bom saber que vocês estarão investindo para responder essa necessidade. O outro aspecto é a importância de mestrados em educação profissional e tecnológica, né? Eu acho que tem algumas experiências, por exemplo, eu tenho muito contato com o mestrado em educação tecnológica do Cefet Minas Gerais, né? Mas especificamente sobre a educação profissional e tecnológica, a experiência é nova, eu acho que é importante esse esforço que vocês vão fazer. E, por fim, o propósito da minha intervenção, dentro dessa necessidade que vocês têm de fazer o alinhamento conceitual, é apontar alguns campos temáticos dessa pesquisa em educação profissional e tecnológica que demandam investigações pelos mestrados em EPT ou por outros mestrados. Então, tentei fazer uma sistematização
de alguns campos temáticos, até para vocês verem a amplitude, né, desses, do que vos espera, né, do que vocês têm pela frente. De fato, não é uma coisa muito simples. Quando a gente começa a fazer esse mapeamento, a gente vê que o campo é extremamente vasto, tá? Então, vamos ao primeiro campo temático. Ô, Ana Cláudia, você é uma péssima professora. Você não me ensinou direito. Eu fiz isso. Eu fiz aqui. Ué. Vamos lá. O primeiro... Não, você já está fazendo errado. Pronto. O primeiro campo temático, tá, dos estudos são o campo dos estudos comparados. Nós não podemos ficar olhando só para o nosso umbigo. Nós temos que entender como que a educação profissional e tecnológica ela se estruturou ao longo do tempo, aqui no Brasil, mas também fazer análises comparativas. Eu tive a oportunidade de participar de uma comissão de especialistas em educação técnico-profissional da Organização dos Estados Ibero-Americanos, formada, portanto, pelos países da América Latina, mais Portugal e Espanha. E eu fiz várias reuniões, viajei, visitei países, etc., para ver essa questão Eu me senti muito despreparada, muito, vamos dizer assim, fora... muito desatualizada, despreparada mesmo, para entender a educação profissional e tecnológica, ou técnico-profissional, nos outros países fora do nosso. Eu acho que nós vivemos hoje num mundo, né, que não pode... um mundo da globalização, um mundo das trocas, dos intercâmbios. Temos colegas que estão indo para a Finlândia, foram para a Finlândia, né, tem aquele convênio. Já conversei com essas pessoas que foram para a Finlândia. Você já foi para a Finlândia, né? E aí, o que acontece? Essas pessoas tomam um choque porque estão fora, não conhecem a realidade de outros países. Então, um campo que eu acho que é necessário é o campo das semelhanças e diferenças morfológicas e funcionais dos sistemas nacionais de ensino, e nesses sistemas nacionais de ensino, como é que se insere a educação profissional e tecnológica, né? E suas relações com a sociedade. Eu acho que um pouco disso é necessário. Tá? Não digo que seja muito tempo, mas um pouco disso é necessário. E eu acho que se tiver dissertações com estudos comparados, eu acho que é muito interessante. Outra coisa, dados de legislação, de censos educacionais, demográficos, socioeconômicos de países sobre EPT. Por um mínimo, pelo menos assim, lá na Argentina, como é que é? Eu fui tomar com o pé da legislação da Argentina, achei bacana para chuchu a legislação sobre educação profissional e tecnológica da Argentina, mas depois fui conversar com um amigo meu que é pesquisador há anos, né, falando dele, do caso da Argentina, e falou, não sei nada disso. Nunca ouvi falar. Então, há uma ignorância da nossa parte, né, sobre essas questões, e que eu acho que um mestrado nessa área poderia ajudar a resolver. Dentro dos estudos comparados, as forças que movem os processos educativos em EPT em cada contexto nacional e no mundo. Eu tenho muita experiência na França, né? Fiz meu pós-doutorado lá, vou lá com certa frequência, e tenho amigos, né, na área que pesquisam formação. Então, essa ideia dessas forças que estão nacionais, ou forças sociais, que fazem com que a EPT funcione de uma forma ou de outra, isso é muito importante para a gente entender o próprio país, para a gente entender o Brasil. Não só para entender fora, mas entender as nossas peculiaridades, né? Os consensos e dissensos em relação à educação profissional e tecnológica, numa perspectiva comparada de países. Nós concordamos com quem? Nós divergimos de quem? Isso não está claro, né? Então, se a gente vai sentar numa mesa de Mercosul, como é que a gente assenta para discutir isso, né? Se a gente vai acompanhar alguma coisa de União Europeia, qual vai ser o nosso posicionamento, né?
Qual o posicionamento nosso em relação à estrutura de cursos tecnológicos, os colleges, lá dos Estados Unidos, e nossa graduação tecnológica aqui no Brasil? O que difere, o que é semelhança, o que é diferente? Qual que é melhor, o nosso ou dos Estados Unidos? Ora, a gente tem que ter uma opinião mínima sobre essas questões. Outra coisa, termos concorrentes e convergentes, contemplando as variantes de ordem nacional, estilística e socioprofissional. Isso a gente sente na pele. Quando eu estava lá na UEI, que é a Organização dos Estados Ibero-Americanos, eu tinha que pedir aos meus colegas o que é aquele termo que ele estava empregando se referia a quê? E há muitos glossários e dicionários da educação profissional para que as comunidades de vários países entendam uns aos outros. Então, esse é um aspecto também que é importante. Não é à toa que eu organizei uma obra chamada Dicionário da Educação Profissional. Não sei se vocês já tiveram acesso a ela, né? Que tem mais de 1000 verbetes, né, nesse dicionário que eu organizei. Porque a profusão terminológica é enorme, né? A outra coisa é fontes e uso de metodologias diferentes. Então, você tem a Unesco, o NEVOC é o órgão da Unesco que trata da educação vocacional, ou dos cursos técnicos, né, da educação profissional. Tem uma metodologia diferente da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, da OCDE, que é um órgão da Europa, né? E mesmo aqui no Brasil, se você for comparar a metodologia entre IBGE e INEP, vocês vão ver diferenças. Então, nós estamos formando pesquisadores, pessoas que saibam ler e que saibam, né, analisar. Eu acho que essa dimensão, né, de uma formação mais ampla, menos doméstica, o doméstico ele é importante, mas nós estamos formando pesquisadores em educação profissional e tecnológica. E precisa ter esse caráter universalista em termos de discussão. Esse é o primeiro slide. O outro campo temático é com respeito a demandas por educação profissional e tecnológica. Demandas. De onde vêm essas demandas por educação profissional, né? Elas provêm de diferentes sujeitos sociais. Eu acho que é importante conhecer as demandas. Normalmente, as pessoas têm uma visão um pouco reduzida sobre as demandas. Falam, o mercado de trabalho. Mas quem é mercado de trabalho? Né? É o mundo do trabalho. Mas quem é o mundo do trabalho? Né? Quem demanda educação profissional e tecnológica? Essas demandas, quem são? São diferentes sujeitos sociais, econômicos e políticos que têm interesses diferentes. Quando, né, uma federação de indústrias pede educação profissional, né, cursos técnicos, é a mesma coisa que um sindicato quando pede? A demanda é a mesma? Com o mesmo sentido? Quer dizer, o interesse social é o mesmo? Então, acho que essas questões sobre as demandas precisam ser mais discutidas. Elas têm diferentes interesses, espaços, níveis e poder de atuação e deliberação. Então, estudar demanda é algo importantíssimo. Quem demanda? Um trabalhador lá na zona rural, ele demanda educação profissional? Que demanda que ele faz? Não é? Qual a natureza dessa demanda? Qual o interesse social? Qual que é o poder que esse trabalhador tem de ver a sua demanda ser respondida, né? Então, a EPT, vista como fator estratégico de desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e social. Vocês vão encontrar essas frases, né, em vários textos. Mas o que significa isso? Né? Atender uma demanda de desenvolvimento tecnológico. Né? Com quem a gente dialoga? Quem faz a demanda, né, de desenvolvimento científico e tecnológico é a mesma que faz a demanda do desenvolvimento econômico? É o mesmo que faz a demanda em termos de desenvolvimento social? Né? Então, essas questões precisam ser mais esclarecidas.
A dimensão do binômio economia e educação profissional e tecnológica, que é aquela visão economicista. Ela é necessária? Economia? Sim, mas em que medida isso se configura uma demanda real? Né? E qual a natureza dessa demanda? As novas exigências de formação. Quanta tinta já se gastou para dizer que agora se precisa de um pesquisador, de um profissional, de um trabalhador, que tenha uma educação profissional assim, assado, desse tipo, daquilo. Não adianta a gente ficar repetindo o que o autor XY disse. Nós temos que efetivamente verificar se essas novas exigências de formação, de educação profissional, elas são reais mesmo, né? A gente sabe muitas vezes que elas são muitas vezes feitas para política de recrutamento e seleção de mão de obra, do que propriamente serem demandas reais, de ter um perfil de trabalhador assim ou assado, né? Na hora que tem que fazer a seleção, né, para limpar o chão, né, você pede um certificado de ensino médio completo. Mas para quê? Qual a relação de uma coisa com outra, né? Então, essa questão das exigências de formação, elas têm história, né, Ana Cláudia? Você que é da área da história. Estava falando com a Ana Cláudia que lá na França, por exemplo, os ofícios tradicionais, qualquer ofício tradicional, a pessoa tem que ter um brevet, tem que ter um certificado para ser padeiro, para ser açougueiro, para ser qualquer função, cabeleireiro, né? Então, existe formalmente uma exigência para preencher determinados critérios, né? Então, há discursos sobre novas exigências muito generalizadores e pouco concretos e afeitos a situações concretas e reais, né? Então, acho que é uma questão importante em termos de investigação. O sujeito trabalhador, na sua grande maioria, não é escutado em suas demandas. Nesse momento, eu estou exatamente fazendo uma orientação da Daniela Canguçu, lá no meu mestrado, sobre a questão da escuta ao trabalhador nas suas demandas de educação profissional, né? Nunca é ouvido, né? E ela está vasculhando, conferindo lá na CETER, que é o Conselho de Emprego, Trabalho e Renda, que define as políticas do Estado para o emprego, né, da educação profissional, para a distribuição dos recursos, e não há nenhuma estratégia específica para escutar o trabalhador nas suas demandas, né? Então, isso é o campo das demandas, que eu acho muito importante, que precisamos prestar mais atenção nele, né? Outro campo é o campo temático com respeito à oferta. Se tem demanda, há, por outro lado, as ofertas. Quem é que oferta? Esse estudo das ofertas também constitui um campo temático fundamental, de grande importância. Nós temos vários tipos de ofertas em educação profissional e tecnológica. E todas elas merecem ser estudadas em várias dimensões, em seus diferentes aspectos. Muitas vezes a gente presta atenção só num tipo de oferta. Por exemplo, a oferta de cursos técnicos pela Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Sim, é muito importante. Mas a educação profissional e tecnológica não acontece só aí, né? Acontece em vários espaços. Há outros ofertantes e que todos eles precisam ser estudados. E quando a gente está formando, né, para esse campo, a gente está formando para todo o campo, né? Está formando em EPT para todo o campo de ofertas. Por exemplo, aprendizado no trabalho é um tipo de oferta, tem até a lei da aprendizagem, né? Aprendizagem em ambiente de oficina ou de empresa. Quem é que está fazendo estudos sobre esse tipo de educação profissional? A lei da aprendizagem existe no Brasil desde os anos 40. Ela é muito importante. Agrega vários adolescentes, né, que participam, que são os aprendizes, né? Precisamos estudar isso, né, ver como é que está acontecendo, como é que está sendo desenvolvido, fazer avaliação, né? Outra coisa, certificação profissional também
né, que são as aquisições individuais, também é um tipo de oferta. A pessoa desenvolve uma série de conhecimentos, chega aqui e quer um certificado. Então, tem um processo de certificação, né, para legitimar o saber adquirido. Também há muito pouco estudo sobre as certificações, que está contemplado em legislação como direito do trabalhador. Outra oferta contratos de aprendizagem, que é semelhante à aprendizagem no trabalho. A aprendizagem no trabalho é mais amplo. O contrato de aprendizagem é aquilo que é feito como um contrato de trabalho, né? A pessoa assina o contrato de trabalho, ganha, é um aprendiz e ganha, ao mesmo tempo, um salário. A oferta de qualificação profissional, que é a chamada formação inicial e continuada, um tipo de oferta que precisa ser estudada. Cursos técnicos nas suas diferentes modalidades, né? Tem concomitante, subsequente, né? Integrado. Especializações técnicas. Nunca as pessoas falam das chamadas especializações técnicas. E elas existem, são muito importantes. A pessoa faz um curso técnico, por exemplo, faz um curso técnico de enfermagem, depois faz uma especialização em uma enfermagem, por exemplo, para o trânsito, ou enfermagem para terceira idade, hein? Para UTI. Faz enfermagem para UTI. São as especializações técnicas, que é um tipo de oferta bacana, interessante, que precisaria ser mais conhecida, valorizada, porque está dentro de uma engrenagem de formação continuada, né? Outra coisa, outra oferta, é a formação de habilidades específicas. Língua estrangeira, TIC, tudo isso está dentro da educação profissional. Esses cursos aí de inglês, francês, não sei o quê, francês menos, né? Agora, francês só do meu tempo, tem tempo das pessoas com mais idade. Hoje em dia as pessoas não estudam francês, mas curso de inglês, de espanhol, né, alemão, aí, são cursos que estão dentro do universo da profissionalização, da educação profissional. Todos os cursos também de informática e de tecnologia faz parte de uma formação profissional. Oferta também dos programas especiais e emergenciais, como, por exemplo, ProEja. ProEja é uma das coisas que mais se tem de estudos. Se você fizer uma avaliação aí, um estudo da arte, o ProEja é que tem talvez mais quantidade de dissertações e teses. Por quê? Porque houve uma linha de financiamento de cursos de especialização e isso fomentou muitos estudos em nível de mestrado, que as pessoas pegaram aquelas pesquisas que fizeram para especialização, levaram para o mestrado e continuaram desenvolvendo. Inclusive grupos, né, de pesquisa sobre ProEja, etc. Tal. Mas acho que vale a pena continuar os estudos sobre também ProEja, até para fazer estudo da arte, análise comparativa, os avanços, questões que não foram respondidas pelos estudos, né? Que é uma espécie de revisão teórica, né? Acho que vale a pena também. Curso superior de tecnologia, pouquíssimos estudos sobre graduação tecnológica, a oferta de graduação tecnológica. Pouquíssimos. Nós podemos, não sei, se a gente for levantar e fazer um levantamento biográfico, deve chegar a quê? Umas 20 dissertações e teses, no máximo, né? No entanto, é uma realidade aí que precisa ser melhor estudada. Está dentro da oferta. E os outros cursos superiores, que apresentem perspectivas de ingresso. Todo curso superior, a rigor, é educação profissional, embora não admita, até por uma questão ideológica, de achar que não faz parte, né, desse campo, né? Bom, o outro campo temático, que é muito importante, é em relação às formas de oferta. As formas de oferta, né? Dentro de forma de oferta, uma delas, por exemplo, é a educação profissional à distância. É uma forma de oferta. Vocês vão ter, né, algumas... Vamos, Rony, ter um pouco de educação à distância nesse mestrado? Sim. Então, há um debate sobre até onde é possível ter educação profissional e tecnológica à distância.
até onde é possível reproduzir à distância as aulas laboratoriais, as aulas, né, em que se promove, portanto, a relação direta do sujeito e o objeto, né, uma observação de campo, etc, etc. Então, essa é uma questão, não quer dizer que vamos jogar fora a educação à distância, mas quando ela se aplica e quando ela não se aplica. Isso é uma questão importante em termos da forma. Também os cursos presenciais, igualmente, né? Em que momento e como oferecer, né, as questões relativas à educação presencial e à distância. Uma forma muito interessante que é o sistema dual de ensino. O que é o sistema dual, né? Ele é diferente do sistema de alternância. O dual é quando a escola e a empresa, é o sistema alemão, né, de ensino, que está se propagando pelo mundo inteiro, né? E que no Brasil já está sendo implantado pelo Senai aqui de São Paulo. O sistema dual existe aqui, né? Então, esse sistema dual também existe lá no sul, em Santa Catarina, em algumas fábricas lá na área de indústria têxtil, em Santa Catarina, né? Então, entender o sistema dual é muito interessante. Quer dizer, o aluno tem aula dentro da empresa e tem aula fora da empresa, né? Lá em Santa Catarina, inclusive, lá no Senai de Santa Catarina, eles passam por no Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, me surgiu aqui uma dúvida. Eles fazem um rodízio por empresas têxteis diferentes, com diferentes níveis de desenvolvimento tecnológico. Até porque quando o formando sair desse curso, ele terá vivido experiência de tecnologias diferentes, né? Tem esse espírito. E o sistema de alternância, que a Ana Cláudia aqui também conhece, né? Que é a relação da escola e família, que é muito usado no meio agrícola, as escolas familiares rurais, né, que fazem a alternância, que é um sistema que nasceu na França, veio para o Brasil e está muito disseminado. Então, essa forma também é uma forma muito interessante, né, da relação da escola e família, que vale a pena ser estudada. Tem alguns estudos muito interessantes. Uma grande parte, por exemplo, lá nessa Universidade François Rabelais, com quem eu tenho um certo contato, que é na cidade de Tours, na França, lá, uns anos atrás, foi desenvolvido um programa de mestrado em pedagogia da alternância no Brasil. Aí eles geraram lá umas 20 dissertações só de pedagogia da alternância aqui no Brasil, de brasileiros que foram orientados lá, né? Então, tem um certo acúmulo, né, de pesquisas nessa área. Tem a forma também da escolarização formal no local de trabalho, imersão na prática. As universidades corporativas, também uma forma de educação profissional, né? Na Europa isso existe bastante, a universidade corporativa. É aquela que a empresa, né, fornece o curso, inclusive diploma. Como, por exemplo, a Petrobras. A Petrobras tem sua escola, né, inclusive diploma. De engenheiros, inclusive, saem da Petrobras, com a escola dela, né? Então, a universidade corporativa, muito pouco estudada. Tem uma tese de doutorado, umas 2 ou 3 teses de doutorado, mas eu acho que vale a pena investir mais nessas formas, né? Programas compensatórios, né, destinados às pessoas e grupos em risco ou excluídos do mercado de trabalho. Essa parte dos programas compensatórios me parece que é a mais estudada, porque aí junta Proeja, os Pronatecs, Proejas e todos os programas que existiam do Ministério do Trabalho, né, que visam essa parte, né, pelo que meus cálculos, né, é mais estudada. Mas deve continuar os estudos sobre essa parte também. A lógica dualista. Por que a lógica dualista permanece? Né? A lógica dualista que separa a educação profissional tecnológica de um lado e a educação geral do outro. Essa lógica dualista, ela precisa ser melhor discutida, apesar de ter alguns avanços, superando... Minha assistente, Ana Cláudia. E Alex. Obrigada. Bom, vamos passar para mais à frente.
essas inabilidades motoras. Há outro campo temático em relação aos ofertantes. Uma coisa eu já falei, as ofertas, a forma da oferta e quem são os ofertantes, né? Esses ofertantes, quem que oferece? Quem que é o ofertante da educação profissional e tecnológica? Nós temos um tecido complexo de agências, refletindo uma divisão das responsabilidades entre os diferentes ministérios, a relativa autonomia das instituições e de papéis de governos, empregadores, sindicatos, escolas privadas, movimentos sociais. Essa é a lógica que predomina em todo o mundo, não só no Brasil. Vai lá no Portugal, vocês encontram isso. Vai na África do Sul, encontra isso. Então, é diferente da lógica dos ofertantes da educação básica. Educação básica, quem que é o ofertante? É o município. Quem que é mais que ofertante? O Estado, a rede estadual, a rede municipal, a rede federal. Pronto. O que é mais que ofertante? Você já mapeou o ofertante. E é privada. ONGs não oferece educação básica. Ela pode ser comunitária. Mas na educação profissional, você tem o ofertante uma estrutura complexa. Não é só rede privada, municipal, estadual, rede federal. É uma estrutura complexa de rede, né? E que tem com diferentes responsabilidades. Quando eu estava lá no MEC, eu ia almoçar, olhava para a esplanada dos ministérios e falava assim, todo mundo aqui, esses prédios todinho aqui, oferece educação profissional e tecnológica. Mas não conversam entre si. E a gente lá, tentando elaborar a política de educação profissional e tecnológica para o país, sabendo que o que nós estávamos fazendo era muito reduzido em relação à enormidade de coisas que acontecem em educação profissional e tecnológica, se a gente pensar nos diferentes ministérios. Todos eles desenvolvem educação profissional e tecnológica. O Ministério da Saúde tem uma estrutura forte. Os militares, trabalho, todos eles têm suas escolas, né, que formam para si próprios, né, ou oferecem para externos. Então, é uma rede complexa, né, e que nem sempre sindicatos oferecem educação profissional tecnológica, são os cursos FIC, né? Então, você tem sindicatos, tem igreja, movimento social, empregadores, né? Então, esse complexo de ofertantes, eu acho que é importante a gente ter consciência disso. As estruturas institucionais, os programas e formas de estudo muito diversificados e com diferentes amplitudes. Outra coisa muito importante chamar a atenção é essa expansão do mercado educacional destinado à educação continuada. O mercado da educação profissional, quem oferece, ele é muito grande, muito complexo e diversificado. E tem várias agências, inclusive com atuação em nível internacional. Quem é da área da administração sabe o que eu estou falando aqui, né? Então, você tem instituições, agências internacionais especializadas em vender a educação profissional em nível de educação continuada. É educação profissional tecnológica? É. Uma vez, quando eu estava lá no MEC, eu recebi a visita de um americano que queria me convencer que a empresa dele iria fazer a certificação profissional Beleza no Brasil, com validade, com selo internacional, uma coisa fantástica, né? E que ia colocar o Brasil, aumentar a competitividade do Brasil, porque os trabalhadores brasileiros iam ter o selo dessa empresa, né, de certificação. Um discurso bem arrumadinho. E o que acontece é que as pessoas, individualmente, recebem esses convites e pagam, às vezes, fábulas, dinheiro, para fazer um curso por meio de internet, né? E é todo um mercado que existe aí,
oferecendo são os ofertantes, né? E que estão vendendo esses serviços educacionais. Então, uma associação com agências especializadas em intercâmbios profissionais e voluntários também faz parte do mercado, né? Alguém que quer fazer intercâmbio, que quer fazer um aperfeiçoamento, tem muita gente, vamos dizer, intermediando isso, né? Então, ofertante, quando eu falo em ofertante, eu estou falando desse mercado, de agências privadas, nacionais, públicas e privadas, nacionais e internacionais, que constituem, portanto, esse segmento. E que precisa ser estudado, precisa ser mapeado, estudado e discutido, avaliado, né? E não deixar correr solto dessa forma como corre, né? Outro item, campo temático com respeito às finalidades da educação profissional tecnológica. Essa parte é uma das partes mais estudadas em educação profissional. Essas anteriores que eu falei são relativamente virgens, mas então você tem aí algumas finalidades que têm sido estudadas. Tem uma finalidade que é formar com visão utilitarista e pragmática. É o que predomina, né? Inclusive nos projetos político-pedagógicos, em quase toda a maioria, né, dos cursos, né? Mas precisa ser melhor discutido isso, né? Essa visão de formação, essa finalidade. Formar pessoas com flexibilidades mentais e culturais para saber lidar com contextos diversificados e que mudam rapidamente. Isso também é uma finalidade que é colocada por projetos político-pedagógicos. Vale a pena estudar isso. O que um projeto promete é o que está sendo realizado efetivamente? Nem sempre, né? Às vezes faz um linguajar lá que não concretiza, né? Não confere. Outra coisa, formar cidadãos globais, talentos globais, empreendedores globais. Também é outro tipo de finalidade que é anunciado, né? O que é isso? Cidadão global, empreendedor global, né? Eu acho que tem que desmistificar essas coisas que são anunciadas de finalidade da educação profissional e tecnológica. Formar em sintonia com a ideologia do autodesenvolvimento individual. E a outra, formar pessoas que saibam gerir seus percursos individuais de formação. Essas pretensões e outras que a gente poderia enumerar aqui, elas precisam ser, vamos dizer assim, descosturadas. Tem que fazer uma análise do que isso significa, sabe? Não dá para ficar repetindo, feito papagaio, certas coisas. É preciso ir na essência das coisas, né? Então, sobre as finalidades da educação profissional, também se fala muita coisa, se faz crítica, mas eu acho que a crítica ainda é uma crítica relativamente superficial. Eu acho que precisamos avançar um pouco na desconstrução de algumas ideias que são colocadas, né? Outro campo temático é com respeito à relação com o mundo do trabalho. Então, isso é uma recomendação, né, que a educação profissional tecnológica, não só a EPT, mas toda a educação tenha vínculo com o mundo do trabalho. A própria LDB considera esse vínculo absolutamente necessário em todos os níveis e modalidades educacionais. Mas, apesar de estar na legislação, apesar de ter um certo consenso em relação a isso, nós observamos que são dois mundos absolutamente desvinculados.
Como que a gente observa isso? A gente observa principalmente em alguns momentos. A transição escola e trabalho, a pessoa pegou um diploma, como é que ela vai fazer a transição para um emprego ou trabalho? Ninguém se preocupa com isso. A escola não está nem aí. Quantidade de diplomados desempregados que tem aí. Então, esse vínculo é muito mais um desvínculo do que propriamente, né, o que se apregoa. Então, a gente tem esse problema e temos também um problema que o trabalho com o princípio educativo, embora seja colocado como algo que deva ser seguido, né, você não vê isso nas práticas pedagógicas. Vê muita gente repetindo que o trabalho é princípio educativo, porque é assim, assim, assado. Mas como é que efetivamente ele se torna princípio educativo na prática educacional? Então, isso se avançou muito pouco, né? Não basta repetir a Cássia Quenzer, Gaudêncio Frigoto, Ciavata, Lucília Machado. Todos falaram que o trabalho é princípio educativo. Que lindo! Eu li tudo e estou repetindo esses autores. Bom, o que eles disseram, eles disseram. Eles que, né, o que importa é o que você diz e o que sua pesquisa diz. Você viu isso? Conferiu lá? Está efetivamente ocorrendo um trabalho com o princípio educativo? Então, esse é um esforço da pesquisa, né, que tem que ser feito. Outro campo temático, com respeito a financiamento. Vocês vão pegar o Gabriel para fazer um artigo para a revista? A tese de doutorado dele foi sobre financiamento, né? A tese de doutorado muito boa. Ou desfinanciamento, né? A gente nunca sabe se há financiamento ou desfinanciamento da educação profissional. O problema da educação profissional, há vários aspectos relacionados a essa questão. Há poucas pesquisas sobre financiamento da educação profissional. Estou citando do Gabriel, mas há outros. Tem um estudo lá que eu tenho, de um professor do instituto, fez quanto custa o aluno num curso técnico. Aí ele faz cálculos, né, para calcular quanto que custa, para saber os investimentos. Mas muito pouco estudo. As pessoas às vezes têm receio de entrar nessa área. Mas é uma área que precisa ser estudada, né? Alguém aí que tiver alguma facilidade com finanças, financiamento, eu sei que nesse auditório aqui deve ter alguns, né? Eu acho que deveria pensar em oferecer para esse mestrado os seus conhecimentos a sendo aplicados nessa questão de financiamento. É muito necessário esse campo temático, ele é muito importante, né? As questões das reduções orçamentárias e investimentos seletivos, né? Não quer dizer que não falte investimento, mas os investimentos às vezes são seletivos. Investe em uma coisa, mas não investe em outra. Põe o dinheiro numa coisa e tira, né? Você sabe disso, né? Então, por exemplo, rombo da Previdência, né? Fala que a Previdência é deficitária. Está um debate aí no país, mas já fizeram as contas e já viram que muito dinheiro da Previdência foi desviado para pagar outras coisas, para fazer investimentos em outras coisas, né? E que agora ninguém fala nada, fala que está deficitária. Então, essa é uma questão interessante, importante de ser desvelada, identificada. O financiamento dos S's, né, do sistema S, que são recursos públicos, né? Então, as instabilidades e descontinuidades com relação aos investimentos, o recurso a parcerias público-privadas, transferência do fundo público para iniciativas privadas, suporte limitado e até inexistente aos estudantes com dificuldade financeira. Muitas vezes a pessoa tem a bolsa para fazer um curso, mas não faz porque não tem o dinheiro para pagar a passagem,
o alimento, né? Os livros escolares e aí tal. Então você tem estudantes que não têm condições de pagar, né? Que nós não temos política de manutenção, né? De permanência. E há uma grande evasão, né? Nos cursos, né? Muitas vezes uma evasão é por motivos econômicos. Você fala, nosso mestrado vai ser sobre ensino, Lucília. Para que eu vou mexer com financiamento? Financiamento é um assunto da gestão. Tudo é uma questão de ênfase. Porque você não pode falar de ensino se você não considerar os fatores que impactam o ensino. O mestrado, a linha de pesquisa sobre gestão, ela focalizaria o financiamento centralmente, dando mais ênfase à questão, ou apontando estudos mais aprofundados e apontando soluções. Agora, uma linha de pesquisa sobre ensino, ela deve sim discutir a questão do financiamento, porque o financiamento impacta falta de laboratório, falta de pagamento de professor, falta de recursos para a biblioteca, falta disso, daquilo outro, e no ensino não acontece, se não tiver financiamento. Correto? Então, é preciso, sim, esses temas que impactam a atividade de ensino. Outros campos temáticos. O campo temático com respeito a currículo. Eu gosto muito, né? Uma das coisas que eu mais gosto é a questão do currículo, da EPT. Mesmo porque é uma área virgem, poucos estudos. Tem muito estudo filosófico sobre EPT. Tem muitos estudos sobre política educacional de EPT. Pouquíssimos estudos sobre currículo da EPT. Pouquíssimos, né? Eu acho que vale a pena vocês, nesse alinhamento conceitual, dar uma atenção especial ao currículo, né? Nós hoje observamos, né, algumas questões aí que poderiam ser estudadas. A tendência à adoção de currículos flexíveis e abertos. Então, aquela história do currículo fechadinho, né, está no passado. Você não tem currículo mínimo, não tem nem currículo mínimo, nem currículo máximo. Você tem currículo flexível. Você tem que fazer uma discussão sobre isso, né? Os investimentos em conteúdos transversais. A gente sempre esbarra nisso, né? Tem que ter disciplina e os conteúdos transversais, principalmente o enfoque da interdisciplinaridade e tal. Mas esses conteúdos transversais, por que eles são escolhidos do ponto de vista do currículo? Né? Então, quando eu assessorei lá a elaboração dos catálogos, dos cursos técnicos e dos cursos superiores de tecnologia, tem lá, quem já consultou os catálogos já viu, temas que podem ser contemplados. Ali foi uma briga para definir quais eram os temas, porque ali, na verdade, nós estamos definindo temas transversais. Né? Há uma discussão sobre temas transversais. Quais são, qual o papel deles, a relação das disciplinas, como é que eles entram na estruturação do currículo, essas questões. ênfase no saber ser e no saber fazer. Também é um assunto do currículo que precisa ser muito discutido, porque o saber ser é uma dimensão curricular que está no domínio afetivo. O saber fazer é uma dimensão curricular que está no domínio operacional, né? Como é que isso traduz em termos de currículo? Como é que eu ensino a pessoa a ser solidária? Que conteúdo que eu entro no meu currículo se eu quero formar uma pessoa solidária? O que é isso? Curricularmente, como é que isso significa? Você sabe, Cristiane, fazer? Não? Então você vai orientar alguém para pesquisar isso. Outra coisa, conteúdos transferíveis a novas situações. Fala muito da transferibilidade, que perfil flexível do trabalhador, que ele é capaz de transferir um conteúdo para outro contexto. Mas que é essa história desses conteúdos transferíveis? O que é transferível e até que ponto é? E o que não é transferível? E por que não é? Então, não para aí, fala que é preciso ter,
mas não vai à frente na discussão. A questão da pouca clareza em relação à estruturação de itinerários formativos. Eu estive na CETEC elaborando uma metodologia para a estruturação de itinerários formativos, fizemos uns seminários, não sei se alguém esteve lá, quem estava ligado à Pronatec, e aí eu fiz a metodologia, discutimos, etc. tal, e aí eu falei assim, agora vamos escolher 2 institutos federais para fazer o teste da metodologia, para depois a gente ver se pode generalizar para todo mundo. Aí escolhemos os institutos federais, a pessoa aceitou, depois marcamos reunião em Brasília para ver o que é que eles fizeram de itinerário formativo. Há uma distância entre o que a gente discute teoricamente e o que a pessoa entende que tem que ser feito e o resultado do trabalho. Eu fiquei, assim, desolé, porque um pouco assim, não era isso que tinha que ser feito, entendeu? Então, as pessoas não sabem, e foram escolhidos 2 institutos que poderiam avançar na estruturação de currículo por itinerário formativo, porque as pessoas escolhidas tinham uma certa familiaridade e tal, papapá, iam dar conta. Não deu, não saiu bem. Então, nós temos que fazer esse tipo de pesquisa, né? Defesas de práticas interdisciplinares. Há todo um discurso em defesa de prática. O meu mestrado mesmo é interdisciplinar. Está dentro da área de avaliação da CAPES, da área interdisciplinar. O quanto que a gente discute de formas, de experiências inovadoras, de interdisciplinaridade, o diálogo interdisciplinar entre as disciplinas, a interprofissionalidade, interculturalidade, tudo isso a gente discute lá. Uma coisa é a gente falar, a outra coisa é acontecer de fato. Há uma diferença muito grande nesse sentido. É muito difícil essa tal da interdisciplinaridade, né? Mas precisa também discutir. Conteúdos compatíveis com o uso das TIC e da educação à distância. Nem todo conteúdo é compatível com o uso da TIC e da educação à distância. Então, isso mais precisa ser mais definido, mais esclarecido, né? Do ponto de vista de currículo. Cursos mais curtos, inclusive os superiores de uma maneira geral. Há uma tendência no mundo inteiro de diminuição da carga horária dos cursos, né? Então, aquele acordo que foi feito em Bolonha, não sei se vocês já estudaram isso, né? Em todos os cursos na Europa são de 3 anos, encurtaram tudo, né? Então, isso é uma tendência mundial. Então, o que isso significa? Porque está ligado a isso a um conceito de educação ao longo da vida. Mas essa educação ao longo da vida está realmente acontecendo, né? Então, são questões também curriculares importantes. Divergências a respeito da polarização estabelecida entre formação mais generalista ou mais especialista. Isso é antigo, é muito antigo. Um curso deve ser mais generalista ou mais especialista. Na época que a gente estava discutindo graduação tecnológica lá no MEC, o pau comeu, né? Porque isso na hora dos catálogos. Porque a gente cortou do catálogo uma série de cursos com características muito generalistas que eram semelhantes a bacharelados, né? Então, os cursos tecnológicos são mais especialistas e os bacharelados são mais generalistas. Mas isso precisa ser melhor discutido, né? Essa questão. Será que vale a pena uma pessoa começar por um curso especialista primeiro? Sai do ensino médio e vai fazer um curso de gestão de recursos humanos. Curso superior de tecnologia em gestão de recursos humanos. 2 anos. É um curso especialista, né? Ou seria melhor o inverso? Fazer primeiro curso de administração e depois uma especialização em gestão de recursos humanos, né? Então, é todo um debate que tem, né? Que precisa ser melhor aprofundado. Outra questão curricular que é sensível
é a questão da especialização precoce. O menino agora, no ensino médio, né, é um chamado à especialização precoce. Eu quero um novo ensino médio, que eu já sei que eu quero ser professora, eu já sei que eu sei... O menino está com 14 anos, né, já sei que eu quero ser isso ou aquilo. E volta novamente à discussão, forçando a barra da especialização precoce, né? Bom, outros campos temáticos, com respeito às regulações, né? Na educação profissional e tecnológica, nos últimos anos, nós tivemos um avanço grande nas regulações. Antes não existia quase que nenhuma regulação. Então, você não tinha catálogo, não tinha para curso técnico, para curso superior de tecnologia, as diretrizes curriculares existiam, mas eram muito pouco definidas do ponto de vista operacional, enfim. Então, o que a gente observa é que precisa ser mais estudada essa questão das regulações. A adoção dos catálogos nacionais sobre cursos, o uso de avaliações nacionais, inclusive de avaliações internacionais de desempenho estudantil. Agora está entrando a avaliação da educação profissional. Eu mesmo estou fazendo a consultoria para o CAED, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é especialista em avaliação, né, de criar metodologias de avaliação. Ela firmou um convênio com a rede do Estado da Educação do Ceará, e o CAED vai fazer a avaliação dos cursos técnicos oferecidos por essa rede. Então, eu lá, como consultora, fazendo matriz de referência, né, para a elaboração dos itens, né, aquelas coisas... você sabe muito bem como é que é... também o Alex também conhece bem essa história, né, dos itens, né, os distratores, né, elaboração dos distratores. Mas, por enquanto, não chegamos aí, não. Nós estamos ainda nas matrizes de referência para elaboração. Mas isso é uma tendência mundial. Nós temos aquela grande feira, né, que o Senai sempre vai, de avaliação, né, que é Skill, como é que chama? World Skill, que faz avaliação, que fala quem ganhou, quem não ganhou, quem recebeu 5. É uma tendência mundial. Eu acho que vale a pena estudar essas questões, né, da avaliação. Mas o que a gente tem, poucos padrões e normas mínimas a respeito da qualidade educacional, envolvendo equipamentos, instalações, conteúdos, corpo docente, material pedagógico, acervos. A gente não tem padrão de qualidade para avaliar se um curso de mecânica de uma instituição X é melhor do que o curso de mecânica de uma instituição Y. Não tem. Quando estava no MEC, na gerência técnico-pedagógica do PROEP, a gente falou, vamos fazer um estudo sobre equipamentos mínimos de determinados cursos. Por exemplo, curso de mecânica, técnica e mecânica. Qual que é o equipamento mínimo que tem? Não tem isso. Vocês sabem, equipamento para... né, mínimo para eletrotécnica. Então, qual laboratório X precisa ter? Quais os equipamentos que precisa? Não se sabe. As escolas compram aquilo que os ofertantes, os vendedores vendem, né? Então, você não tem muito critério de qualidade, né, sobre isso. Então, falta de indicadores que orientem avaliações e tomada de decisões, inexistência de parâmetros para distinguir a posição dos profissionais nas estruturas ocupacionais. Como é que eu avalio, por exemplo, eu tenho um técnico e um tecnólogo e um bacharel. Todos três numa mesmo segmento de atuação, né? Construção civil, o outro engenheiro, e tem o técnico de construção civil, de edificações, e tem o tecnólogo, como é que chama o tecnólogo? Construção civil, e depois você tem o engenheiro civil. Qual que é o parâmetro para distinguir esses três profissionais e avaliar a qualidade do curso oferecido para cada um deles? Não existe.
Se existir, me mostrem. Não tem. Isso para qualquer área, qualquer eixo tecnológico, né? Qualquer campo de conhecimento. Dificuldades para fazer face às crescentes evasões estudantis. Vocês são do Instituto Federal, vocês sabem muito bem o que eu estou falando. A evasão altíssima. Altíssima. Há cursos que têm evasão de 80%. Né? Então, eu acho, na avaliação, a gente tem que colocar a questão da evasão como uma questão importante de ser estudada. E um total desinteresse pelo acompanhamento de egresso. A escola solta, o cara formou, larga para lá, ninguém está interessado em saber o que está acontecendo com esse egresso. Então, esses estudos também são importantes. Vamos correr com andor. Campo temático com respeito às queixas dos estudantes. Os estudantes têm queixas e que não são estudadas, né? Eles se queixam. Problema de acessibilidade, que é a possibilidade de entrar, permanecer e obter sucesso. Falta de bolsas de estudo e assistência estudantil. Falta de aulas práticas. Eu fiz uma pesquisa com estudantes do Pronatec lá em Belo Horizonte e um dos itens, uma das maiores queixas que saiu na minha pesquisa, falta de aula prática. Tudo na base do CUSP-GIS. Eu sou muito antiga em educação profissional e tecnológica. Comecei nessa área antes de muitas pessoas aqui presentes terem nascido. Uma primeira pesquisa que eu fiz foi para ver como é que aqueles cursos de informática, eu estava muito curiosa, logo quando surgiram os cursos de informática, para saber como é que aqueles cursos de informática, lá no centro de Belo Horizonte, estavam ensinando a manejar computador. Entrei numa salinha desses cursos, dentro de prédio, em que o trabalhador tem que tirar metade do salário dele para pagar o curso. E eu falei assim, como é que é o curso aqui? Aí a moça, muito sem jeito e tal, mas por que o senhor quer saber? Eu quero saber porque eu tenho uma empregada, tenho filho, está querendo fazer, eu quero saber porque eu quero pagar e tal. Deu uma mentira. Aí a moça mostrou, falou, mas você tem computador? Não, a gente projeta, tem uns slides aqui, a gente pega e projeta no retroprojetor, e aí a gente mostra o que é uma CPU, a gente mostra o que é um teclado. Tá? Bom, isso eu saí de lá indignada com a enganação. Né? Com a apostila, mostrou as apostilas. Você lembra da apostila? Lembra? O que é uma CPU, o que é um mouse, que não sei o quê, os desenhinhos, etc. Tal. Essa realidade mudou? Não. Quantos cursos vocês conhecem que é nessa base? Né? Então, eu acho que nós temos que ter muita atenção para as queixas dos estudantes. Falta de entrosamento com a realidade viva dos processos de trabalho. Necessidade de maior aproximação com as práticas reais do trabalho. Isso que eu coloquei da minha pesquisa, tá? Isso aqui é da boca deles. Falta de uma consistente política de estágios. Deficiente relação entre teoria e prática. E falta de orientação profissional e de intermediação ao mercado de trabalho. E são as queixas mais frequentes dos estudantes, né? Eu acho que vale a pena a gente prestar atenção nisso. Outro campo temático são as queixas dos professores. É um outro problema, é o problema da docência na educação profissional e tecnológica. Então, nós temos, uma das queixas é a reclamação dos alunos. A Ana Cláudia, por exemplo, sabe muito bem. Você já reclamou dos seus alunos, Ana Cláudia? Já. O que você reclama deles? Falta de leitura. Falta de leitura. Todo mundo aqui tem queixas dos estudantes. Então, níveis e recursos culturais, né? Níveis e recursos culturais, educacionais.
A bateria está acabando. Vou reclamar, que ajuda você. A bateria está acabando. Pode continuar. As questões relacionadas aos aspectos socioeconômicos, a questão da alfabetização digital, esses meninos não sabem nada de computador, não sabem de mexer com a internet, etc. Tal. Autoestima e capacidade de idealizar, né? E esses meninos são todos de autoestima baixa, né? Não sabe o que quer fazer da vida, não tem sonho, não tem capacidade de idealizar. E são as queixas mais comuns dos professores. Costuma ser maior nível de queixa ser direcionado a isso do que propriamente as queixas com relação à remuneração, carreira. As primeiras, elas estão no dia a dia, no cafezinho, todo dia. A pessoa às vezes não se queixa do salário, mas do aluno ele queixa. Concorda comigo? Né? Então a gente é uma questão que precisa ser melhor pesquisada aí, tá? E também, evidentemente, as questões relacionadas à carreira, política de formação de professores, né? Remuneração digna, condições, né? Bom, o outro campo temático é com respeito ao trabalho docente, né? Então, a minha fala aqui, o Rony me pediu para falar sobre trabalho e formação docente na EPT, né? Nós temos uma divergência muito grande em relação a esse professor da EPT, né? Nós temos, qual que é o perfil desse professor? É um professor com mais conhecimento de ciência ou um conhecimento mais do mercado? É um professor, como é que é, né? Tem divergência? Você já ouviu essa divergência? Já. Tem mais conhecimento teórico ou mais conhecimento de mercado? E vai por aí afora, né? Então, essas divergências sobre o perfil do docente precisam ser melhor conhecidas, né? O trabalho é estigmatizado. Quem é que não sabe que o trabalho do professor da EPT, ele é visto por outros professores como um trabalho inferior? Ah, hein? Pô, ainda tem um notório saber, você não precisa nem de ser formado para ser professor da EPT. Basta você não ter professor ali, né? Quem tem um olho é rei, né? Na cidade certa, quem tem um olho é rei, não é assim? Então, é o tal do notório saber. Então, o professor da ETP, ele é estigmatizado, ele é desvalorizado, ele não tem carreira, tudo a gente sabe. Mas a gente precisa estudar isso. Será que no mundo inteiro é assim? Lá na Finlândia é assim, ô Pinheiro? Não, de jeito nenhum. Altamente valorizado, entendeu? Então, esse tipo de questão a gente tem que discutir. Tem que fazer a pesquisa e ver como é que é a política de tratamento do professor de EPT em outros países do mundo, né? Também é um trabalho muito diversificado. O professor da EPT tem um trabalho mais diversificado do que o professor da educação básica. O professor da educação básica, assim, eu sou professor de matemática, pronto. Né, Rony? Agora, o professor de matemática, lá na educação profissional tecnológica, ele não é só um professor daquela matemática, daquele caderninho amarelinho, que ele ficou anos a fio acumulando dentro da pasta, e que ele abre, hoje é dia de dar o quê? Não é isso? Professor de matemática, da educação básica, né? Tem um caderninho amarelinho lá, que anos a fio dá. Na educação profissional tecnológica não é assim, não. Muda todo dia. É extremamente diversificado, não é a mesma coisa, né? Então, são formações muito diferenciadas em finalidades e racionalidades, trabalho que acontece em situações imprevisíveis, porque se você está num laboratório e está levantando uma parede, aqui perto aqui tem um laboratório de construção civil, aqui nesse corredor, né? Eu já estive lá. Aí, se você está levantando a parede, o fornecedor lá do cimento não é o mesmo, mudou o fornecedor, né? E você está lá levantando parede com o menino aí da edificação, né? E a parede desandou,
O professor tem que dar uma solução para o problema, né? Então, é igual na gastronomia, né? Também compra produto de diferentes fornecedores. Não adianta você seguir a receita. Se você tiver com produtos diferenciados, tamanho de ovo, né, uma série de coisas, dosagem de gordura no ovo, aquilo pode desarranjar uma receita. E o professor, ele é responsável para atuar nas situações imprevistas e ver o que aconteceu, né? Então, o professor de EPT lida com essas situações. É diferente de um outro professor da educação básica. É um trabalho cheio de exigências complexas, porque ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer mais aquilo, tem que seguir o aluno naquilo, né? São exigências complexas. Trabalho sem política de formação correspondente às exigências que faz. Trabalho sem o respaldo da formação didático-pedagógica. Você pega o professor aí, faz o concurso, né, bota ele para dar aula, não dá nenhuma orientação didático-pedagógica para a pessoa, e ele fica numa situação assim: como é que eu vou dar conta do recado, né? Como é que eu viro o professor, né? Contratos precários na maior parte, na rede federal nem tanto, né? Mas na rede estadual, municipal, não tem carreira, não tem concurso para educação profissional, né? São contratos precários. Um outro campo, com respeito ao processo de ensino-aprendizagem, que está mais centrado aí na linha de pesquisa de vocês. Não que as outras questões não estejam, mas essa pega mais cheio, né? Primeiro aspecto a chamar a atenção em relação ao processo de ensino-aprendizagem é a necessidade de realização de diálogos complexos. O processo de ensino-aprendizagem na educação profissional e tecnológica tem que dialogar com o mundo do trabalho, tem que dialogar com disciplinas diferentes, propedêuticas ou não, tem que dialogar com culturas diferentes, de sujeitos, grupos, organizações. Nós estávamos conversando no almoço, a minha viagem lá em São Gabriel da Cachoeira para discutir um conflito na época era Cefet, a escola agrotécnica, na época era a escola agrotécnica do Cefet do Amazonas, autônoma, São Gabriel, pois é. Aí o MEC me manda lá porque os indígenas estavam, a Federação dos Indígenas estava querendo tomar a escola. Um conflito cultural fortíssimo, envolvendo as questões de gênero, as meninas indígenas, que é internato, e os meninos, 30 etnias diferentes na cidade, né? E um conflito muito forte do ponto de vista da tecnologia, porque a escola ensinava uma tecnologia de branco e os indígenas queriam que ensinasse a tecnologia de índio, né? E o não reconhecimento, não a legitimidade do ensino que era ministrado. Então, tem que ter diálogo, né? Você chegar lá, naquele lugar lá, tem que dialogar com a cultura local, né? E processo de ensino-aprendizagem na EPT envolve isso, né? Essas questões das culturas. Diálogo com as políticas sociais, econômicas, científicas e tecnológicas, e diálogo com as reivindicações sociais de diferentes origens. Então, processo de ensino-aprendizagem na EPT caracteriza-se, em primeiro lugar, por diálogos diversos e complexos. Muitas dissertações sobre isso, né, que vocês vão fazer, que seus alunos vão fazer. Outro aspecto importante em relação ao processo de ensino-aprendizagem é porque, se vocês forem ler na literatura, os princípios educativos que precisam ser seguidos, vocês verem que cada um oferece uma dificuldade específica, complexa. Então, eu lembrei de alguns princípios educativos. O princípio educativo do trabalho, todo mundo já leu sobre ele. Em verso e prosa, né? Só não sabe como é que aplica, né? Mas leu, já leu. Muito bem. O princípio educativo da pesquisa. Pedro Demo inventou isso, e aí entrou para a educação profissional e não saiu.
que a educação profissional tem que seguir o princípio pedagógico educativo da pesquisa. Tem que ser ensino e pesquisa, junto. O princípio educativo da relação entre trabalho, natureza, tecnologia, ciência e cultura. Está onde isso? Lá nas diretrizes curriculares nacionais da educação profissional de nível médio. Mas como é que eu relaciono isso tudo? O trabalho com a natureza, a tecnologia, a cultura. Fica um discurso bonito, né? Mas como é que eu aplico isso? O outro princípio educativo é contextualização dos conteúdos. Aí a história é importante, a sociologia é importante, mas você que vem de qual área? Robótica educacional. Como é que eu vou fazer contextualização do conteúdo de robótica? O colega até riu lá. Como é que ele contextualiza, né? Porque a contextualização envolve duas dimensões. A contextualização envolve a origem do conhecimento, ou seja, de onde surgiu aquele conhecimento, como é que ele se desenvolveu, qual a carência humana que existia e que surgiu. Essa é uma contextualização que remete à origem do conhecimento. E você tem uma contextualização referida à destinação. Para que isso serve? Né? É outro tipo de contextualização. O emprego em que circunstâncias? Em que contextos? Né? Para que eu sirvo? Então, esse movimento envolve... Essa contextualização é importante porque o aluno ele não pode aprender aquele assunto sem ter tem que ter essas duas referências, senão ele fica abstrato. Então, esse é um princípio da contextualização. O outro princípio é articulação teoria e prática. Outro princípio que entrou para a educação profissional é a sustentabilidade ambiental. Qual o impacto socioambiental disso? O que isso vai gerar em termos de excedentes, poluentes, etc, etc. Né? É toda uma discussão do princípio educativo da sustentabilidade. Outro princípio da gestão participativa, o do trabalho colaborativo, coletivo e colaborativo, a integração ensino, pesquisa e extensão e o princípio da educação inclusiva. Todos esses são princípios pedagógicos, princípios do processo de ensino-aprendizagem que que não são fáceis de serem respondidos, que precisam ser estudados, né? Por fim, o campo, já estou terminando, viu? É o campo temático, né, com respeito à educação democrática. É aqui a gente pergunta, né? Para que tipo de sociedade e para que tipo de economia as pessoas estão sendo formadas? A questão da importância de fortalecer as ações representativas dos interesses dos trabalhadores, porque, em última instância, os nossos alunos são trabalhadores e nós somos trabalhadores. Então, o universo da educação profissional e tecnológica é o universo do trabalho e dos trabalhadores. E esse discurso precisa ser mais assumido, né? Mais reconhecido, mais assumido, né? Considerar as relações internacionais e agir nos espaços supranacionais. Quer dizer, quem são os outros trabalhadores do mundo que estão discutindo a questão da educação profissional e tecnológica, né? Fortalecer o controle social da EPT, ou seja, a sociedade participar e discutir e ter o controle da EPT, né? Sobre a qualidade delas, como é que ela se desenvolve. Lutar pela melhoria da qualidade pedagógica, pelo compromisso com aprendizagens significativas e com o integral desenvolvimento dos trabalhadores, fortalecer a luta pela escola unitária e pela aplicação do princípio da politecnia, lutar pela EPT como direito de cidadania e responsabilidade do poder público, discutir o que é a gestão democrática na EPT, é diferente a gestão democrática na EPT da gestão democrática na educação básica. Por que ela é diferente? Porque na EPT, na educação básica, você tem família,
Você tem as crianças, os adolescentes, as famílias, etc. Tal. É um projeto de formação de cidadania, beleza. Agora, a gestão democrática na EPT, além de ter tudo isso, tem a questão do trabalho. Então, ela dá um componente com relação à democracia mais forte, mais importante. E eu estou muito assustada com esse país. Eu li ontem que o Ministério do Trabalho negou pela terceira vez a liberação das estatísticas sobre trabalho escravo no Brasil. Vocês ficaram sabendo disso? Negou pela terceira vez. Um país que esconde a informação sobre trabalho escravo, onde está acontecendo, não é o meu país. Não estou reconhecendo o meu Brasil, sinceramente. Então, a questão democrática ela é fundamental. E o que a gente está falando aqui é a luta pelos direitos dos trabalhadores, ao trabalho digno, decente, né? Então, gestão democrática na EPT envolve não só a questão de acesso, permanência, etc. Tal. É qualidade, é respeito à pessoa, dignidade, né? Então, outra coisa muito importante é reivindicar a territorialidade da EPT, suas relações com culturas, espaços geográficos e interesses sociais. Esse diálogo com as comunidades locais, com o contexto em que a escola está inserida, né? Você falou um troço bacana, que negócio da irmã lá, da Maria Tereza, né? Da sua orientanda. Isso é territorialidade, entendeu? A dissertação que ela orientou, de fazer o experimento pedagógico lá, no lugar da escola mesmo, a formação de professor na escola em que a pessoa atua, isso é territorialidade, né? Muito bacana. Bom, então, considerações finais. O que realmente nos faz mais educados é aquele que serve de embaraço e contraria o interesse humano contra o qual temos que lutar. Nós seremos mais educados e teremos mais capacidade de educar se nós entendermos isso, que só nós nos tornamos mais educados se nós lutamos contra aquilo que nos estorva, que nos tira a dignidade. A educação é esse movimento. Se não houver esse movimento, não há educação. Procurando o impossível, o ser humano acaba reconhecendo e realizando o possível. Eu acho muito bonito e louvo, parabenizo todos vocês num projeto como esse. À primeira vista, como disse o Rony, uma longa trajetória até chegar aos dias de hoje. Ele procurou o impossível naquele momento, mas estamos realizando o possível. Nós achamos o possível. Então, é essa luta que nós precisamos entender na construção desse mestrado, né? Educação envolve perguntar sobre o que educar, tem o estado físico do corpo, importante e necessário. Parabéns aos profissionais da educação física, que no ano passado foram tão desrespeitados, porque é importante na educação, a educação do corpo, a educação física. O outro, as faculdades do pensamento, da inteligência, da imaginação e da criatividade, a sensibilidade, os valores, a ética, o caráter, a disciplina, a vontade. Quando a gente faz educação profissional e tecnológica, educar é tudo isso. Não é só apertar o parafuso e ver para que lado que ele move. Qual a força que eu vou pôr no parafuso. Mas tem toda uma dimensão ética, da sensibilidade, dos valores que precisam ser considerados. Educar-se significa emancipar-se. Ou seja, adquirir condições objetivas e subjetivas para se libertar de situações de dominação, dependência e submissão. Esse é o maior desafio do trabalho e da formação docente na EPT.
e vocês já estão envolvidos nesse desafio. Parabéns a todos vocês. Vamos em frente e contem comigo.